lá? Bom, beleza. Então, só dando uma recapitulada aqui, o que nós fizemos nas últimas aulas. A princípio, nós fizemos 2 exemplos ou 3 exemplos bem simples de troca de informação entre o internauta no navegador. Deixa eu entrar aqui no nosso painel de controle. Então, aqui eu tenho uma comunicação que acontece entre o internauta. Para isso, a gente coloca um formulário HTML lá para o internauta preencher os dados que ele vai enviar para a gente. E esses dados que ele preenche no formulário, quando ele clica num botão do tipo Submit, essas informações vêm para dentro do nosso código PHP. Certo? Então foi isso que nós fizemos. Esse exemplo aqui, ele digita 2 números, clica no botão somar, esses números que ele digitou vai para dentro do nosso código PHP. Dentro do nosso código PHP, a gente escreve o código que nos interessa, no nosso caso aqui foi para fazer uma soma, e depois a gente devolve a informação para o internauta. Hoje a gente vai dar um passo mais adiante. Hoje nós vamos criar uma tabela dentro do banco de dados e vamos colocar um terceiro elemento nessa sopa. Nós temos o HTML que vai para o internauta lá no navegador, que é isso aqui, ó. Se a gente mandar exibir o código fonte aqui, ó, é o que chega para o internauta, é isso. Além disso, nós temos o que nós programamos em PHP, que não aparece para o internauta. Vamos editar aqui para relembrar. Cadê o editar? Editar. Essa programação em PHP que nós temos aqui dentro das nossas páginas, elas não aparecem, só vai para o internauta aqui, ó, tudo que está entre o PHP só vai para o internauta quando eu mando um print ou um echo, certo? O resto é programação que roda no servidor, no data center, e que o internauta não tem acesso. Você vê que não tem essa informação aqui, que não chega para o internauta, tá? Então o que a gente fez nesse exemplo? Eu tenho um formulário HTML que o internauta preenche. Quando ele clica no botão que é do tipo Submit, que está escrito somar, as informações são enviadas para a própria página. A gente recebe isso aqui dentro do PHP, através do array request, e faz os cálculos. Aqui é uma simples soma, e depois a gente mostra o resultado. O resultado a gente junta as informações com uma string, para apresentar para o internauta, para ficar de uma forma mais amigável de visualização para ele. O que a gente vai fazer de diferente agora hoje? A gente vai continuar com a linguagem PHP, fazendo um meio de campo entre o que o internauta preenche e um banco de dados. Porque, veja bem, esse exemplo aqui, ó, não fica nada armazenado em lugar nenhum. O internauta entra na página, preenche, clica no botão, vê resultado, mas se ele sai da página e voltar uma outra hora, acabou. Não tem informação nenhuma do que ele fez anteriormente. Quando a gente trabalha com banco de dados, eu consigo armazenar informações dentro do banco de dados, e aí, eventualmente, você começa a ter um leque de possibilidades muito maior no desenvolvimento dos seus sistemas web, dos sites que você pretende fazer. Certo? Então, nós vamos começar com um exemplo simples, onde nós vamos pedir ao internauta para ele fazer um cadastro. Então ele vai preencher, igual vocês fizeram na inscrição do evento aí, você preenche um cadastro lá com algumas informações suas. Certo? Depois que você preenche esse cadastro, o próximo passo é você se identificar. Você informa lá o e-mail e a senha, aí o site sabe que é você e ele faz o gerenciamento das inscrições do evento lá. Tá? Então é muito parecido essa lógica, mas a primeira coisa que precisa fazer é um cadastro. Se eu tenho um cadastro de usuários, se eu tenho um cadastro de internautas, se eu quero oferecer para esse internauta algum tipo de serviço, a primeira coisa que eu preciso pedir para ele é que ele se identifique com o e-mail e senha que ele fez no cadastro. Se ele não tem, ele tem que fazer o cadastro. Então a gente vai começar com esses exemplos, ok? Mas para isso, eu preciso de ter um lugar para gravar isso dentro do banco de dados. Aí a gente vai usar agora o que nós aprendemos na disciplina de banco de dados. Eu tenho dentro do meu painel de controle, aqui na aba Banco de Dados, ó, eu tenho esse link aqui, ó, Banco de Dados MySQL. Nós vamos trabalhar aqui nesse data center, nós temos o MySQL disponível.
Tinha o PostgreSQL também, mas não está aparecendo aqui, não sei se ainda tem. Mas tudo bem, MySQL resolve o que a gente precisa fazer. Então eu clico aqui em banco de dados MySQL porque eu preciso primeiro criar um banco de dados. Tá? Como nós estamos usando uma conta compartilhada em um servidor de um data center, aqui eu vou escolher o nome do meu banco de dados, porém, esse nome de banco de dados, ele vai ser composto pelo meu usuário, underline, o nome que eu vou escolher. Tudo que eu faço aqui, que eu crio, banco de dados, usuário, tudo vai ter essa regra. Tá? Então vamos criar aqui um banco de dados, eu vou chamar de loja. Então o meu nome nome do meu banco de dados é loja, mas na hora que eu for programar, o nome do banco de dados vai ser prof_loja. No caso de vocês têm o usuário com o nome de vocês, vai ser o nome do usuário. Já aparece aqui automático, tá? Vai aparecer aqui o nome de vocês, underline, e aí vocês criem também loja. Bom, então basta clicar nesse botão criar banco de dados. Beleza. Banco de dados criado. Na hora que eu clicar no botão voltar, ele já me mostra aqui, ó. Eu já tenho o banco de dados prof_loja. Bom, outra coisa que eu preciso ter, vocês se lembram na disciplina de banco de dados, que quando a gente vai conectar no MySQL, a gente precisa de um usuário e senha, certo? Quando a gente faz a instalação do MySQL, o padrão que a gente usa é o root sem a senha. Só que o root aqui, obviamente, não está à nossa disposição, porque o root é lá do cara do data center. Ele que faz a gestão do servidor. Então aqui eu vou criar um usuário e vou falar que permissões esse usuário vai ter no nosso banco de dados. Então, aqui, ó, adicionar novo usuário. Prof, eu vou pôr aqui, deixa eu botar um nome aqui. Vou chamar de gerente, tá? A senha, aí cada um vai definir a sua senha. Eu vou chamar de G123. Tem. Vamos ver se vai dar certo essa senha. Tá fraca. G1, E2, R3, E4. Também tá fraca. Eita, caramba. Vamos gerar uma senha automática aqui, gerador de senha. Duro que essa senha que eles geram aqui, deu um livro, olha lá. Não, vou usar isso não. Não vou lembrar disso aqui mais nunca. Vou pôr aqui, ó. Beraba 2018. Aí vai dar, tem mais de 8 caracteres. Não, mas pode ter mais de 8, não tem problema não. Tá ruim, hein? Vou pôr aqui, ó. G123 @ S. Ai, senhor, dê-me paciência. GE12, RE34, TE56. Agora eu não lembro. Ah, deu. Agora eu não lembro qual que é. GE12, RE34, TE56. Acho que é isso mesmo. Tem que anotar isso, senão depois eu vou esquecer. Deixa eu anotar essa senha aqui já de uma vez. Vou colocar como comentário dentro de um código desse aqui, só para não ficar... Só para me não esquecer. Foi GE12, RE34, TE56. Acho que é isso aí mesmo. Essa foi a senha. Então, criar usuário. Beleza. Oh, já pode salvar isso aqui? Não, não precisa não. Então, foi criado usuário prof_gerente. Tá? Do mesmo jeito que o nome do banco de dados tem esse prefixo, né? O usuário também vai ter. E o último passo que nós vamos fazer aqui é isso aqui, ó. Adicionar o usuário ao banco de dados. Porque a princípio eu criei duas coisas isoladas. Eu criei o banco de dados e criei um usuário. O próximo passo agora é falar que permissões esse usuário vai ter no banco de dados. Então tem aqui, ó, usuário prof gerente, que é o único que foi criado. No banco de dados prof loja, que é o único que foi criado nesta minha conta lá no meu serviço de hospedagem. Então eu vou clicar aqui no botão adicionar. Ele vem para essa página e pergunta quais os privilégios eu quero dar para esse usuário. Normalmente eu trabalho com todos os privilégios, porque assim dentro da programação eu posso fazer qualquer tipo de procedimento que eu não vou ter problemas de permissão, tá? Então fazer as alterações, pronto. Deu certo? Significa que o meu usuário prof gerente tem todos os privilégios de acesso no meu banco de dados
Prof. Loja. Beleza. Terminada essa etapa, agora eu posso voltar no meu painel de controle, lá no início, e aqui em banco de dados, agora eu posso vir aqui ó, no PHP MyAdmin. Esse aqui é uma ferramenta para você trabalhar com os bancos de dados que você tiver na sua conta, tá certo? Então apareceu lá o Prof. Loja, que é o banco de dados que eu acabei de criar. Aquele outro banco de dados de Information Schema é um banco de dados do MySQL, que é padrão na criação, esse aí a gente não vai mexer nele. Então nesse Prof. Loja, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar uma tabela, que é uma tabela para me guardar as informações dos meus usuários, certo? Então, para me criar uma tabela, como vocês já estudaram em banco de dados do semestre passado, vocês estudaram o comando create table, vocês fizeram muitos exercícios, lembra isso aqui de cor salteado? Então eu vou fazer aqui, ó, create table, vou chamar a tabela de, posso chamar de clientes, já que a gente está pensando em loja, né? A tabela vai chamar clientes. Eu poderia, por exemplo... Oi? Não, tá meio devagar aí, deu acerto agora. Então eu vou criar uma tabela de clientes. Bom, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um ID como chave primária, tá? Vou colocar o nome do cliente, var char de 50, como obrigatório também. Além de ID, nome, vou colocar o e-mail, varchar de 60. O e-mail também será obrigatório. O que mais? Ah, vai ter que ter uma senha. Essa senha eu vou colocar varchar. Já escrevi errado aqui, ó. Varchar. Aqui é legal porque ele já vai dando errado, né? Varchar de... Vou pôr 60 também, porque se eu for criptografar essa senha, tem algumas funções de criptografia que é interessante. Então depois, numa segunda etapa, se a gente quiser criptografar essa senha, a gente já tem espaço suficiente para isso. A senha, obviamente, também é de preenchimento obrigatório. Só para ter tipos diferentes de informação, vamos colocar aqui a data de nascimento do cliente, o tipo date. Essa vou colocar null porque não vai ser de preenchimento obrigatório, tá? Mais alguma coisa? Tá bom, né? Deixa eu ver. Código, nome, e-mail, senha e nascimento. Bom, logicamente, numa loja tem várias outras coisas, né? O cara precisa do endereço do cara, precisa de uma informação. Mas vamos fazer o basiquinho aqui, depois a gente vai... Nós vamos melhorando esses códigos, tá? Então, beleza. Próximo passo, chave primária. A chave primária vai ser o ID. ID, nome, e-mail, senha e nascimento. Tá bom. Só esses itens aqui já resolvem. Chave primária ID. Beleza. Outro detalhe que é legal de usar aqui, ó, é o engine igual no DB. Ponto e vírgula. Aqui fechou aquele parênteses lá de cima. Pronto, é isso aí. Terminou de digitar o comando. Eu vou até copiar esse comando aqui, se der algum problema, eu tenho ele já digitado. O que é esse engine? Então, isso aqui eu acabei não mostrando o semestre passado em banco de dados, mas talvez a gente estude agora em banco de dados 2. O MySQL, diferente de outros softwares de banco de dados, ele tem vários formatos, vários tipos de engine que você pode usar. E esse aqui é o que a gente usa para o MySQL manter a integridade referencial. É difícil falar disso agora porque eu ainda não mostrei isso para vocês em banco de dados 2, mas eu vou falar disso mais para frente, tá? Na disciplina que a gente está estudando. Então, beleza. Clica no botão executar. Deu erro. Vamos ver o que está errado. Mensagem de erro. Ele está falando que não está entendendo aqui, ó. Em vez de 60, acho que eu pus 6O. Foi isso mesmo. 60. Corrigir lá agora. Deu O minúsculo. Deu O minúsculo. Vamos ver agora. Ou O maiúsculo, não sei. Não, deu minúsculo. Foi minúsculo? Agora deu certo, ó. Deu certo, tanto é que já apareceu a tabela clientes aqui, ó. Já apareceu a tabela clientes aqui. Se eu clicar nela, ó, se eu clicar aqui do lado, muito parecido com o RAID que a gente está usando na disciplina lá, ó, tá vendo?
Você consegue ver aqui as colunas, ó. Ou então se você clicar aqui na estrutura, ó, ele mostra para você. Se você clicar aqui na aba procurar, ele vai mostrar que a tabela está vazia, não tem nada. Muito parecido com o RAID, que vocês já estão habituados a usar, ok? Beleza, então eu já tenho o banco de dados Prof. Loja e tenho uma tabela clientes criada. Beleza. Então vamos fazer um teste aqui, ó, no nosso código. Eu vou copiar isso aqui e vou criar uma pasta nova, tá? Vamos trabalhar numa pasta nova. Dentro do público HTML, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de loja. Loja. O que significa quando eu crio uma pasta dentro do meu público HTML? Significa que lá para o internauta muda de brincadeira. Lembra? Aqui, ó, dentro do site vai ter o loja barra. Cada pasta que eu crio lá muda a URL de acesso para o internauta. Tá certo? Então, beleza. Então, eu já tenho a pasta loja. Então, dentro dessa pasta loja, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de cadastro. Cadastro.php. Criar novo arquivo. Vou editar esse cadastro.php. Editar. E vou colar esse código aqui, ó, só para economizar digitação. E vou mudar aqui, ó, vou pôr aqui, ó, vou tirar isso aqui e vou digitar aqui cadastro de clientes. Por enquanto só, tá? Vou salvar só para mostrar para vocês que aqui dentro da pasta loja, eu tenho que colocar o cadastro aqui, ó, barra loja, barra cadastro.php. Então agora eu estou dentro do arquivo novo que eu criei, que é o cadastro.php, que está dentro da pasta loja, que é esse cara aqui. Então beleza. Então no cadastro cliente, o que ele tem que me informar? Bom, ele tem que me informar, vamos deixar aqui a tabela aberta, né? Na estrutura. Eu preciso que ele me passe nome, e-mail, senha e nascimento. Eu tenho a coluna ID aqui, ó, que eu vou colocar ela, vou alterar ela para colocar ela auto-incremento, para a gente não ter que ficar preocupando em incrementar ela automaticamente, tá? Eu não coloquei na criação, mas deixa eu ver como é que eu faço para mudar isso aqui. Muda. Enquanto a tabela está vazia, isso é até melhor. Aqui não, pré-definido, não. Tem mais coisas ali para frente. Atributos. Não. Eu acho que esse aí aqui, auto-incremento, ó. Marquei, tá vendo? Beleza. Aí salva aqui. Beleza, deu certo. Então vamos voltar para a estrutura da tabela. Beleza, ficou auto-incremento lá. O que é o auto-incremento? Significa que a coluna ID, eu não preciso preocupar na hora de inserir uma informação nova, porque ele vai começar de 1, 2, 3 e vai incrementando automaticamente esse valor, tá? Beleza. Então, eu vou fazer aqui agora, aliás, antes de perguntar para o internauta essas informações, eu vou até tirar isso aqui, ó. Eu vou fazer um código PHP que insere um novo cliente. Então, veja bem, isso é só para começar. Então, aqui, quando essa página for executada, o internauta não vai informar nada. Simplesmente o PHP vai cadastrar um cliente.
Depois que isso funcionar, nós vamos mudar o código para que as informações que serão inseridas na tabela de clientes sejam informadas pelo internauta. Vou fazer um negócio em 2 etapas. Primeira etapa, vou fazer um código PHP que cadastra um cliente aleatório. Funcionou? Aí eu faço a interface HTML com formulário para o internauta me passar os dados para serem cadastrados. Então, beleza. Vocês também já estudaram na disciplina de banco de dados que o comando para eu inserir uma informação numa tabela é o comando insert. Insert into, o nome da tabela. Como é que é o nome da tabela? Clientes. Ok? Quais as colunas eu tenho que colocar aqui? Eu não preciso colocar o ID, porque o ID é automático. Então, nome, e-mail, senha e nascimento. Então vai ser nome, e-mail, senha, nascimento. Ok? Values. E entre parênteses, eu preciso colocar aqui o nome. Vou pôr aqui, ó, Zé da Silva. Depois do nome, e-mail. Opa, passou para a linha de baixo. Eu dei Enter? Não, mudou automático. O e-mail vai ser, o e-mail entre aspas, porque é tudo string, né? zé@zé.com. Depois do e-mail, a senha. Só fazer isso aqui. Zé@zé. Aqui faltou uma vírgula, ó. Ok, zé@zé.com seria o e-mail. A senha, Zé123, vai ser a senha. E por último, a data de nascimento. Dentro do banco de dados, vocês se lembram que a data é armazenada no formato ano, mês, dia. Certo? Ok, só que eu estou escrevendo um comando SQL, mas eu estou dentro de um bloco de programação PHP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string, uma variável string, $, comando, igual, vou abrir aspas, e vou fechar aspas, esse ponto e vírgula aqui é opcional, ponto e vírgula. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma variável em PHP que chama comando. Dentro dessa variável tem uma string. Só que essa string é um comando SQL. Completinho. Tá certo? Por quê? Porque na hora de executar o comando, eu mando uma string para a função que vai processar isso para mim lá no banco de dados. Bom, recapitulando. MySQL query. Procurem isso na documentação do PHP. Vocês já têm esse manual do PHP, eu já mostrei isso em aulas passadas, tá? Então aqui, ó, todos os comandos PHP para mim trabalhar com MySQL, eu vou usar MySQL e o comando que me interessa. Esse MySQL query, ele é o comando, a função PHP que eu uso para executar um comando lá no MySQL. Esse é o comando. Porém, eu só vou conseguir fazer isso depois que eu conseguir estabelecer uma conexão com o meu banco de dados. Então, antes de executar o comando, eu preciso primeiro fazer uma conexão. E aí essa conexão do PHP com MySQL, a gente está falando de duas tecnologias que trabalham juntas, né? Então eu preciso trabalhar com MySQL Connect. Deixa eu pegar ele aqui, ó. MySQL, esse aqui é onde pega o erro. Aqui, ó, MySQL Connect. Essa aqui é a função que vai fazer a conexão. Aqui no manual tem muitos exemplos, ó. Aqui um exemplo simples, ó. Beleza, já vou copiar esse exemplo aqui. Sim, pode falar. Por que você colocou o nome, os valores, nome e tudo, sendo que ali é para a pessoa... A pessoa, o internauta que vai preencher. Isso, eu vou te explicar. Vai aparecer no quadrinho lá? Não, eu vou fazer o seguinte. É porque eu não vou fazer o processo de uma vez. Eu estou dividindo o processo em 2 etapas. Eu tenho a etapa que o internauta preenche os dados dele, clica num botão cadastrar, essas informações do internauta vai para o PHP,
para o PHP processar e gravar no banco de dados. Tá vendo como são duas etapas? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma etapa onde primeiro o PHP salva um cliente no banco de dados. Deu certo? Aí eu vou pegar esse código e só ajustar ele para receber as informações do internauta. Então eu estou fragmentando em 2 pedaços. Esse é um hábito que eu tenho, que aí é cada um, né, cada doido com as suas manias. Eu gosto de primeiro fazer um pedacinho e testar. Se deu certo, eu faço uma próxima etapa. Eu acho assim melhor do que você tentar fazer o código todinho e depois sair caçando um monte de erro. Então eu faço um pedacinho, deu certo, dou um passo adiante. Entendeu? Eu vou fazendo por etapas, isso evita de você lidar com um código muito grande e com muitos erros ao mesmo tempo para você buscar. Eu acho que assim que a gente fizer esse teste e der certo, que a gente for dar o próximo passo, acho que você vai entender melhor o que eu estou fazendo. Porque aqui fica parecendo que só vai ter os clientes Zé da Silva. E não é. Quando eu conseguir fazer esse código, o PHP, gravar no banco de dados esse cliente Zé da Silva, eu vou alterar o meu código para receber essas informações do internauta. Porque aí qualquer um que entrar no site poderá se cadastrar. Tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, no meu código PHP é, aproveitando esse código, é criar uma conexão. E aqui a gente vai usar aquelas informações, né? Eu vou conectar em qual servidor? Localhost. Ou seja, eu estou falando para... Isso aqui, gente, o MySQL Connect é uma função PHP. É uma função PHP que permite que o PHP converse com o MySQL. Aliás, todas as funções que começam com MySQL alguma coisa, é uma função PHP para conversar com o banco de dados MySQL. Qual que é o usuário que nós criamos lá? prof_gerente. Esse é o usuário. A senha que nós criamos para ele foi essa aqui, ó. GE12RE34TS56. O nome do banco de dados, prof_loja. Lembra? Tudo isso aí nós criamos lá no painel de controle, quando nós criamos o banco de dados. Aqui ele já tem um código, ó, que ele checa, veja bem, essa função MySQL Connect, ela retorna um verdadeiro ou falso. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui tem uma negação, tá? Se não é verdadeiro, significa que deu problema. Ok? E aí ele já tem algumas mensagens de erro aqui, ó. Ele mostra, ele vai dar essas mensagens. Eu vou deixar uma mensagem só para facilitar, tá? Se não deu certa conexão, eu vou dar a mensagem, falha conexão. Aí ele vai mostrar o número do código de erro e vai mostrar também a mensagem de erro. E aqui, ó, se eu não conseguir conexão com o banco de dados, esse comando aqui, ó, é morrer, ou seja, morre meu código aqui. Não precisa processar mais nada, porque se eu não consigo estabelecer uma conexão com o banco de dados, não adianta seguir no código, tá? Então aqui faço a conexão do PHP com MySQL. Se deu problema na conexão, já dou uma mensagem de erro e morre por aqui meu código. O internauta vai receber essas informações e não segue o bonde. Parou aqui. Bom, se seguir o processamento, significa que deu certo. Deu certo e a conexão com o banco de dados está pronta. Se a conexão com o banco de dados está pronta, qual que é o próximo passo? Executar esse comando que está aqui, ó, esse insert. Tá? Aí eu vou voltar no manual aqui, porque o comando para executar é o MySQL Query. MySQL... Cadê o query? Cadê o query? Ah, ele deve estar aparecendo aqui em algum lugar também. Deixa eu ver. Query, close. É o último? Não, esse é o slave query. Ah, vamos procurar aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. MySQL query. Tá lá. Como é que eu executo um comando? Vamos ver nos exemplos aqui, ó.
Aqui, ó, vou aproveitar esse aqui, ó. Copiei. E vou colocar o comando aqui, ó. Então a função é MySQL e query. Veja que aqui dentro, ó, aqui dentro tem um comando SQL. Certo? Bom, esse comando na realidade é a string que eu montei aqui, ó. Que é esse cara aqui. Então eu vou copiar, vou colar ela aqui e aqui dentro eu vou dar uma mensagem quando deu certo. Se não, eu vou dar uma mensagem que deu errado. Então aqui eu vou aproveitar esse eco aqui, ó, poderia ser um print também, tanto faz. Vou falar, vou pôr mensagem aqui, ó, cliente Zé cadastrado com sucesso. Se deu problema, eu vou dar outra mensagem, que é erro ao cadastrar o cliente Zé. Certo? Então, recapitulando. Assim que essa página cadastro for processada, assim que a gente acessar ela na internet, o que vai acontecer? A minha programação PHP vai tentar se conectar com o banco de dados Profiloja, usando esse usuário e essa senha. Se der algum problema de conexão por senha errada ou o usuário não tiver permissão, já vai dar essa mensagem aqui e abortou, acabou o nosso código. Se não deu erro, nós vamos ter essa variável comando que tem esse insert aqui. Aí o MySQL Query vai processar esse comando e se der tudo certo ele avisa, ó, cadastrado com sucesso, senão ele avisa que deu erro. Tudo bem até aqui? Bom, então vamos recapitular. Como é que a gente vai testar isso? Primeiro, vou voltar lá no nosso PHP MyAdmin, na tabela clientes, na aba procurar, para a gente ver que está vazia a tabela clientes, ó. ID, nome, e-mail, senha e nascimento está, não tem nada aqui embaixo, está vazio. Então agora, quando eu vier na página cadastro.php e executar ela, eu vou ter uma das mensagens que eu programei lá na página. Vamos lá? 1, 2 e Enter. Ó, deu erro. Deu um erro na linha 19 e o erro é query, não é um objeto. Então vamos ver o que é esse erro na linha 19. Voltando para cá, linha 19 está aqui. Ele está reclamando desse cara aqui, ó. Ele está falando que esse cara não é um objeto. Eu acabei fazendo coisas distintas aqui, né? Eu fiz a conexão usando... Vamos voltar lá no MySQL Query. Porque na realidade nós vamos ter que usar... Deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Então deixa eu copiar. Faltou o link aqui no MySQL Query. É porque eu criei a conexão de forma procedural, depois copiei o código do orientado a objetos, tá? Então na realidade, esse MySQL Connection, aqui no comando vai ser assim, ó. Deixa eu ver se eu copiei tudo. Se eu não copiei tudo, eu volto lá. Vai ser assim o comando MySQL Query. Esse $link é o cara que ficou aqui, o resultado da conexão. O resultado da conexão fica nessa variável link. Depois, na hora de executar o comando, eu aviso o PHP através de qual link ele deve executar qual comando. Beleza? Fiz esse ajuste aqui, salvo, e agora eu vou processar lá a página novamente. Então, eu vou dar Enter aqui de novo, 1, 2 e Enter. Beleza, lá, o cliente Zé cadastrado com sucesso. Então, agora deu certo. Isso significa que se eu voltar lá no meu painel de controle e clicar aqui de novo nessa página, ah lá, agora já tem cliente, ó. Ah lá, ID 1, ele pôs automático, nome Zé da Silva, e-mail zé@zé.com, senha Zé123, nascimento 24/10/1990. Beleza, então era isso que eu queria, ou seja, do PHP
Para o banco de dados, eu já tenho um bloco de código que insere informação dentro da tabela. Qual que é o próximo passo? Agora eu vou fazer um formulário para que o internauta preencha essas informações, para mim receber essas informações e pôr dentro desse código que já está funcionando. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou fazer do zero, tá? Já que não tem como aproveitar. Deixa eu tentar economizar espaço aqui. Bom, vamos lá. O que é que eu preciso? Um formulário HTML. Cadastro de clientes. Vou pôr isso aqui como um parágrafo H2. Vai aparecer lá, cadastro de clientes. Depois eu preciso de um formulário HTML. Form action igual interrogação. Nós já falamos disso aqui na aula passada. Ou seja, quando ele clicar no botão para enviar os dados, essa interrogação significa que vai chamar a própria página que a gente está. O método vai ser post. Isso aqui também a gente já viu na aula passada, que é para que os dados não sejam enviados pela URL, principalmente porque tem senha na brincadeira. Então nós vamos colocar, o primeiro campo que ele vai ter que informar é o nome. Então input type texto, type do tipo texto. O name, esse campo vai se chamar nome, que é o nome do cliente. Que mais? Só, né? Só tá bom. Vou pôr um BR aqui só para mudar de linha. Tá? Tem que colocar aqui também, né? Nome, para o internauta saber o que ele está digitando. Isso aqui a gente não está fazendo nada de beleza. Eu estou preocupado com o código funcionando. A parte de estilo, de deixar o negócio bonitinho, etc., isso aí depois a gente vê, tá? Isso aí depois tem outras tecnologias que a gente precisa estudar. Eu estou preocupado por enquanto só com o negócio funcionando. Então é nome, e-mail. O e-mail vai ser também um input, também do tipo texto. E o name desse campo eu vou chamar de e-mail. Oi? O e-mail lá, só escrever. Eu coloquei eu acho que não tem um tracinho? É e-mail? Tem. Não é? Nome, e-mail, senha. Quando você faz cadastro no site, normalmente você tem a senha e repete a senha. Depois a gente implementa isso, tá? Vocês sabem por que existe isso? A pessoa digitou a senha errada. Ela acha que digitou um trem e digitou outro, né? Aí, senão depois, né? Nós vamos chamar isso aqui de senha. Outra coisa legal é sempre usar nomes simples, né? Para não complicar. Senha aí de nascimento. O próximo aqui vai ser data de nascimento. Vai ser um input, type, date, name. Vou chamar de nascimento, tá? Nascimento. Pronto. E por último, o botão para cadastrar, né? Input type igual submit value salvar, por exemplo. Salvar. Bom, beleza. De cara, eu já vou fazer uma coisa aqui que a gente fez naquele outro cara. Todo esse bloco aqui, ó. Você se lembra que ele só pode ser processado quando? Quando o internauta clicar no botão salvar, correto? Então como é que eu sei se ele clicou no botão salvar? Se existe... Vou pôr tudo isso aqui dentro desse bloco, ó. Ou seja, todo esse pedaço só vai ser processado se existe, por exemplo, o request. Posso pegar qualquer um dos campos do formulário aqui, ó. Porque quando ele clica no botão enviar, salvar, que é o submit, não vai só um ou outro, vai o formulário inteiro.
Então, se existe qualquer um desses campos, eu vou pôr nome, tá? Se existe dentro do array request o nome, significa que ele clicou no botão salvar. Consequentemente, esses comandos serão executados. Se não clicou, não é processado, tá? Beleza, salvei nosso código. Vamos voltar aqui na página, dar um Enter. Veja que agora ele não mostrou mais aquelas mensagens. Agora ele mostrou o formulário que nós fizemos. E aí tá lá, nome, e-mail, senha e data de nascimento. Certo? Ainda não está funcionando. Por que ainda não está funcionando? Porque aqui ó, ainda está fixo, Zé da Silva, Zé. Ok? O que eu preciso fazer? Eu vou quebrar isso aqui em duas linhas, tá? Eu vou pôr o values na linha de baixo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o que o internauta preencher no formulário e colocar dentro do comando. Não é com request que eu faço isso? Request nome significa o quê? É o que ele preencheu aqui no campo nome. Ó. O que ele preencher nesse campo aqui vai chegar para mim dentro do request nome. Então esse request nome aqui, ó, eu tenho que trocar aqui, ó. Em vez de Zé da Silva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar o Zé da Silva e concatenar com a variável. Pronto, lá. Ó. Então, eu estou mantendo o apóstrofo, porque afinal de contas esse campo é uma string, tá certo? E estou concatenando com o que o internauta preencheu lá. Vou fazer a mesma coisa com... Vou aproveitar isso aqui que tem as aspas. Vou fazer a mesma coisa com o e-mail. E aí o request é o request e-mail. Vou fazer a mesma coisa com a senha. O campo aqui é senha. E vou fazer a mesma coisa com nascimento. Porém, eu já sei que nascimento vai dar errado, mas eu vou deixar dar errado para a gente corrigir junto depois. Por quê? Porque lá na página o internauta digita dia, mês e ano. E aí? E lá no banco de dados tem que chegar ano, mês e dia. Então depois, eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho como é que vai ser esse erro. Na realidade, o MySQL vai processar. Mas a gente vai ver que deve gravar um monte de zero dentro do banco de dados. Porque a data vai chegar no formato errado, tá? Então, fiz aqui os ajustes. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na página de novo. Então eu dou um Enter aqui. Pronto, entrei na página. Vamos digitar aqui agora, ó. Carlos da Silva Saulo. Carlos da Silva Saulo. carlos@carlos.com. Senha 123456. Opa. 123456. Data de nascimento. Como eu falei que no formulário que era date, o Google Chrome já deixa isso aqui do jeito, tá vendo? Você pode já vir aqui e... Só que dá um trabalho do cão, né? Deixa uma assim, simples mesmo. Vamos clicar no botão salvar agora. Salvar. Cadastro. Cliente Zé cadastrado com sucesso. Lembra que eu não mexi na mensagem? Tem que mexer, tem que melhorar essa mensagem. Mas antes disso, de melhorar a mensagem, vamos clicar aqui de novo para ver o que chegou, o que foi para dentro do banco de dados. Se o Carlos foi... Exatamente, olha lá dentro do banco de dados. Foi certo. Uhum. Nascimento. Foi? 17? Ai, engraçado isso aí, hein? Foi sim. Foi certo. Mistério. Eu vou dar Como um... diz Dona Milu. Não, eu vou dar vamos dar um eco lá para entender por que isso aconteceu. Então, olha só, ele já pôs o 2 automático. Carlos da Silva Saro, beleza. Carlos@carlos.com, beleza. A senha deu pau, ó. A senha não veio. Então tem algum erro na senha. O nascimento aparentemente deu certo. Só pôs número, né? A senha é password, não? Só pôs número. Só tinha... Vamos ver o que aconteceu com a senha. Aqui está escrito senha. Aqui está senha, request senha. Tá certo. Type password. Name senha. A senha está entre aspas. Bom, uma coisa que eu costumo fazer
para rastrear esses problemas, eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Eu venho aqui, logo depois que eu monto o comando que será processado, eu venho aqui e mando mostrar o que tem dentro do comando. Echo. E faço assim, ó. Por exemplo, eu ponho um HR. HR é uma linha, tá? Ponho 2 HR. E aqui dentro, eu mando mostrar o comando. Copiando. Colando. Tá vendo? Vocês vão entender o que acontece. Vou voltar lá na página, vou entrar na página de novo. Pronto, e vou digitar, ó. Nome, e-mail, senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data de nascimento, vou pôr uma data qualquer aqui, tá? Salvar. Olha lá o que ele montou para mim, ó. Insert into clientes, nome, e-mail, senha, veio vazio. Tá vendo que veio aspas, aspas? E a data ele já inverteu sozinho, hein, cara? Que negócio louco, cara. Interessante, hein? Isso aqui pra mim é novidade. Eu tinha que fazer altos códigos para inverter essa data. Bom, vamos descobrir porque que a senha não tá preenchendo aqui, ó. Tem algum problema nessa senha. Será que eu escrevi password errado? Name, senha. Bom, uma opção que eu tenho aqui também, quer ver? Que é outra forma de eu descobrir o que está acontecendo. Eu faço isso aqui, ó. Boto um ponto e vírgula. Para separar entre duas linhas. Aqui dentro tem um print. Que se você quer ver um vetor, como é que ele tá, você dá um print R. E aqui dentro você coloca o vetor que você quer olhar. E o vetor que eu quero olhar é esse request, para ver tudo que está vindo dentro dele. Ponto e vírgula. Salvar. Vamos voltar lá para a página de novo. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Zika. Fu. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data de nascimento. Uma data qualquer. Salvar. Ah lá, ó. Por algum motivo, o array do request tem o nome, tem o e-mail, tem o nascimento, mas não tem a senha. Que mistério é esse, gente? Assim que é bom, quando dá mistério, porque a gente tem que descobrir o mistério. Tá aqui, ó, input, type, eu acho que eu vou até dar um zoom aqui pra gente enxergar isso melhor. Vamos ver. Input type password. Ah, olha aqui, que legal. Se não dá um zoom, não enxergo. Faltou um igual aqui, ó. Caramba, hein? Então vamos voltar aqui para 100%. Beleza. Então, corrigi. Salvei. Então agora eu nem preciso mais desse print aqui. Isso aqui é uma forma que eu uso para checar o que está chegando lá na minha programação. É uma forma de eu descobrir qual que é o problema. Beleza. Salvei. Agora eu vou voltar aqui no cadastro. Vamos cadastrar um cliente aqui agora, beleza? Flávio Antônio. E-mail flávio@flavio.com. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data de nascimento. Uma data qualquer aqui. Salvar. Falei com o William aqui, ó. Eu vou deixar com a Tânia. É o dele mesmo? É. Beleza. Então a gente só não corrigiu aqui, ó. A mensagem ainda tá o Zé lá. Depois a gente precisa mexer nessa mensagem. Então deu cliente cadastrado com sucesso. Se a gente voltar aqui agora e mandar procurar, agora veio certinho, ó. Flávio Antônio, flávio@flavio.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a data de nascimento cadastrada certinho. Isso aqui é só um pedacinho de muito mais coisas que tem que ter, tá? Esses outros aqui eu poderia apagar, tá? Posso apagar direto dentro do banco de dados, certo? Mas eu não vou fazer isso agora não, tá? Então vamos só para encerrar a aula de hoje, vamos dar uma recapitulada aqui que a gente fez aqui. Eu tenho um formulário HTML
para o internauta preencher algumas informações. Quando ele clicar no botão Submit, o browser vai pegar esse formulário com todos os campos que tem o name na frente e vai enviar para a própria página, para essa própria página. E automaticamente o PHP vai receber todos esses campos dentro do array, dentro do vetor request. Então eu pergunto, se existe esse array, significa que o internauta preencheu os dados e mandou. Então eu posso fazer o processamento. E aqui é, conecte no banco de dados. Se a conexão não deu certo, eu dou mensagem de erro e aqui finalizou, para por aqui. Se não deu nenhum problema na conexão do PHP com o banco de dados MySQL, eu monto o comando insert para inserir aqueles dados e processo esse comando. Se o processamento desse comando deu certo, cliente cadastrado com sucesso. Se deu algum problema na hora de executar o comando, ele dá a mensagem, erro ao cadastrar o cliente. Vou tirar esse Z daqui porque agora ficou genérico. Beleza? Então, por enquanto, hoje a gente vai ficar nisso. Seria bom que vocês conseguissem repetir isso em casa depois, copie esse vídeo, veja pelo YouTube. Esse do SQL, esse que você criou o cliente, SQL Humano, dá para analisar em casa? Dá, tudo web, exatamente como eu estou fazendo aqui. Peguem essas gravações que a gente está fazendo, repete esses passos em casa, vendo pelo YouTube ou copiando o vídeo aqui na máquina do professor. Show de bola? Sim.